passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 23 e seguintes. Assim nos diz a palavra do Senhor: naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos ou imagens de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Bem, queridos, nessa passagem aqui, nós vemos algo muito interessante e muito atual também, acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Nós vimos que eles foram em Éfeso e na Macedônia, né? E houve um grande alvoroço acerca do caminho. O que seria isso, o caminho? O caminho era como era chamada a igreja primitiva, porque Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então diziam: esses aí são os seguidores daquele cara do caminho. E aí começaram com isso e foram chamando os seguidores de Jesus de os do caminho. Então, por isso que fala que houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, acerca da igreja primitiva, dos primeiros cristãos. O que estava acontecendo? Para a gente entender assim rapidinho essa questão. Paulo chegou lá e começou a pregar junto com os seus companheiros missionários e mostrando as boas novas, mostrando a verdade do Evangelho de Jesus e, na verdade, dizendo que Deus não era uma imagem, principalmente uma imagem feita pelas mãos dos artífices, pelas mãos dos ourives, pelas mãos dos homens. Deus era um espírito e deveria ser adorado em espírito e em verdade. Agora, o que aconteceu? Era o meio de vida deles. Eles trabalhavam fabricando estátuas, imagens que eram vendidas. Naquela época, nas peregrinações, as pessoas iam e compravam aquelas imagens da grande Diana dos Efésios.
e levavam as imagens e lembranças, isso e aquilo, e era um meio deles sobreviverem, deles viverem. Aí chega lá Paulo e começa a converter as pessoas, inclusive as pessoas começaram a se converter ao caminho, né? Começaram a se converter, passaram a se tornar cristãos. E, evidentemente, se tornavam cristãos, pararam de comprar as imagens da grande Diana dos Efésios, não compravam mais, não veneravam mais aquelas imagens. E se não compravam mais, quem as fabricava fazia e ficava lá com o estoque parado, sem vender para ninguém, e não tinha como ganhar o seu pãozinho, embora ganhasse o seu pão vendendo imagens de uma deusa que não existia. Eles acreditavam que ela havia, inclusive, vindo de Júpiter. Se você olhar em Atos 19:35, você vai ver que diz assim, ó: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então eles acreditavam que aquela imagem havia descido de Júpiter. Então adoravam aquela imagem, faziam réplicas dela de prata, de outros metais, e com a conversão das pessoas, eles se revoltaram que iam perder sua maneira de viver, seu ganha-pão, e foi uma revolta. Então o nosso irmão Elisbão, ele sugeriu a pergunta, onde relata no Novo Testamento a primeira manifestação sindical contra os apóstolos. Claro que não existia um sindicato formalizado, mas era uma representação de uma classe trabalhadora, a classe dos ourives, que iam ficar desempregados se as pessoas acreditassem em Jesus e parassem de acreditar naquelas imagens. E eu fico pensando nos dias de hoje. Nós temos locais aqui no Brasil, para falar do nosso país, que são verdadeiros lugares criados para a veneração exatamente de imagens. Temos em São Paulo a cidade de Aparecida, com um templo fantástico, em que o ano inteiro os romeiros se deslocam para aquele lugar e lá gastam muito dinheiro nos hotéis, nos restaurantes, e principalmente comprando lembranças e recordações. Tudo gira em torno de uma estátua, de uma imagem. Imagine se chegasse lá e dissesse: olha, essa imagem aqui não tem nada a ver, isso aí é assim, assado, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Seria uma revolta muito grande, porque a economia daquela região todinha, a exemplo daqui de Juazeiro do Norte, que tudo é voltado para o Padim Cício, o Romão Batista, né? As estatuetas dele são comercializadas, lembrança disso, daquilo, pedaços da batina já venderam não sei quantos quilômetros de batina, e assim vai. Mas as pessoas que fabricam aquilo tiram daquilo ali o seu sustento. É uma maneira de ganhar a vida. Imagina se chegasse lá pregando o Evangelho, dizendo que as pessoas não devem acreditar naqueles amuletos, não devem acreditar naquelas imagens. Seria um desemprego em massa. Bem, resta aí uma questão de consciência para Deus. Ou nós cremos na palavra verdadeira, cremos que Deus encontra com certeza outra forma de abençoar essas pessoas, abrindo outras portas de emprego, do que eles seguirem trabalhando na mentira, no engano. Porque, na verdade, quem leva isso para casa está se enganando. Está ajudando quem fez, mas ao mesmo tempo está se enganando dentro da nossa crença aqui de que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não precisamos de imagens, de estatuetas, de coisa nenhuma. Essa é a passagem que nós lemos na Bíblia, e você vê que já no tempo da igreja primitiva, a pregação do Evangelho já causava esse tipo de problema. Religião e sociedade andam junto. Nós estudamos em sociologia das religiões como a religião
ela influencia na vida da sociedade e a sociedade influencia na vida da religião. Você for para a Bahia, por exemplo, você vai ver a questão do sincretismo religioso, ali a mistura do catolicismo com o candomblé, como eles trabalham juntos. As festas católicas são ao mesmo tempo festas católicas, mas festas da Umbanda. No começo serviu para os negros, por exemplo, esse sincretismo. Eu estava lendo um artigo esses dias, eu tive que fazer um trabalho para um seminário, pesquisei muito sobre o assunto e vi que hoje, tanto a cúpula católica quanto a cúpula do pessoal do candomblé, eles não querem mais o sincretismo religioso. Para eles não é conveniente, não. Entretanto, não tem mais quem consiga hoje separar, porque impregnou a cultura do nosso povo, está impregnado na cultura. Não tem quem consiga lá em Salvador, por exemplo, separar o sincretismo religioso. É interessante, né? Vale a pena a gente estudar, mas o que me chama mais a atenção é que a gente vê o exemplo aqui já na palavra de Deus, o problema que causou a questão das imagens. Se fossem abandonadas, desempregaria um bocado de gente. É da gente ficar pensando, né?